Olá pessoal, tudo bem com vocês? Trazer a partida, a terceira rodada, a partida que deu a liderança compartilhada do Abdul com o Prahan. Essa partida jogada entre o Abdul Sattarov e o Navara. O Abdul Sattarov é um prodígio, né, bicho? Ele com 13 anos ele conseguiu se tornar GM e o Navara, só para ter uma ideia, foi 12 vezes campeão tcheco. São dois jogadores fortíssimos. Bora lá, vamos jogar a partida. Abdul tá de brancas e Navara tá de negras. Jogou E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4, bispo C5, tô jogando Diocopiano, né? C3, cavalo F6, D3, D6, B4, B6, A4, tá querendo prender o bispeto do Navara lá, jogou A5, B5, e Abdul vai com seus peões da ala da dama na garganta do Navara. Cavalo E7, cavalo de BD2, um cavalo protegendo o outro, que é interessante, roque, roque, cavalo G6, D4, rompeu o centro, D4, jogou E por D4, C por D4, D5, E por D5, cavalo por D5, dama B3, a dama e o bispo atacando o cavalo, C6, defendendo o cavalo. Podia ter jogado bispo E6, ia ter uma variante muito interessante, a bispo E6, cavalo E4, cavalo de F4, cavalo C5, cavalo E2 cheque, rei H1. Ele não podia capturar com o bispo, né, que o bispo está cravado. Cavalo por D4, cavalo por D4, dama por D4, cavalo por E6, F por E6, bispo E3 atacando a daminha, dama H4, bispo por E6 cheque. Mas eles jogaram, depois torre 1, ocupando a coluninha, que está totalmente aberta aqui. Cavalo B4, arrumou um cavalinho, um lugar interessante para o cavalo, né? Pois nenhum peão pode tirar ele daí. Cavalo E4, C por B5, A por B5, bispo F5, atacando o cavalito. Cavalo de FG5, um cavalo protegendo o outro, dama D7. Podia ter jogado aqui, ó. Aqui seria interessante, ó. Por enquanto tem 4 defesas e 3 ataques, né? Bispo A3, atacando o cavalinho. Cavalo de FG7. E ele foi, atacou o peãozinho. Torre F7. Podia aqui jogar cavalo de G5, ia ganhar qualidade, né? Torre de AD8. Mas o que eles jogaram foi bispo A3, torre de AD8. Podia ser AB8 também, não tem problema. Que era igual. Bispo B4, bispo cavalo, A por B4. Cavalo C5. Dá a impressão que ele quer tirar o cavalo, abrir o centro, né? Mas é interessante, né? O Abdul tá abrindo o centro e quem tem par de bispos é a negra, né? Teoricamente, com o centro aberto, melhor a negra. Mas vamos lá, cavalo. Esse daqui seria uma variante, né? Cavalo para F5, torre. Cavalo para F7, torre para F7. Cavalo G5, seria interessante, mas vamos ver se eles jogaram isso. Dama C7. Aqui D4
É um lance interessante que manteria vantagem, né? Ia ser bispo por F7, pode ser cavalo por F4, por F7 também, torre C8, ou rei H8, bispo G6, bispo por bispo, ou também dama por C5, cavalo F7, cheque, torre por F7, bispo por F7. Mas eles jogou o quê? Torre de A C1. Tá mantendo a pressão forte em cima do peãozinho de F7, lá tá sendo bombardeado. Jogou cavalo F4. Aqui poderia ter jogado torre por D4, bispo por F7, cheque, rei H8, ou torre por F7, torre E8, cavalo F8, torre por F8, rei por F8 e cavalo de E6. Esse seria terrível. Ó. O bispo podia capturar, mas olha aqui, ó, ele está dando um triplex, que nem diz o Leitão, com varanda, com sobrado, com tudo, né? Porque se o bispo pegar, tem outro cavalo continuando, certo? Pega o bispo, de novo, outro cavalo. De novo, rei G8, dama por C7. Aqui, ó, bispo por G6, também tem essa variante, né? H por G6, cavalo DC, E6, bispo por E6, dama por E6. Ele podia também ter jogado cavalo por E6, que daria um triplex também, né? Mas agora mais fraquinho, né? Desculpa, a dama aqui. Mas jogaria dama F7, né? Mas vamos continuar. De cavalo F4, jogou bispo F7, cheque. Nossa, aqui tem muita variante que podia ser, né? Podia se jogar aqui, né? Dama por B4, bispo A5, cavalo por F7, torre por D4, ou bispo por B4, bispo capturando a dama, cavalo por torre, cavalo por D8, rei H8, que deu cheque descoberto, né? Cavalo F7, cheque de novo, rei G8, cavalo E5, rei H8, e vamos ficar brincando, cavalo F7, cheque, rei G8, rei G5, cavalo H8, e empatava o jogo. Que seria muito interessante para o Navarra, que as coisas não estão boas para o lado dele. Podia ser torre F7, bispo por F7, dama por F7 e dama por B5. Ou aqui, cavalo E5, cheque, rei H8. Mas eles jogaram o quê? Bispo F7, cheque, jogou rei H8. Aqui tinha muito também, ele poderia ter jogado torre por F7, cavalo D3, atacando a torre, atacando a dama com a torre. Também podia ter jogado dama A4, a mesma coisa, atacando o mesmo princípio. Ia dar cheque. Ia dar cheque com o cavalo. E agora, se captura, ia ser uma novela. Não podia capturar o cavalo. Rei F1. Torre por C1. Ou jogar dama D7. Atacando o peãozinho aqui. Cavalo por F4. Mas o que eles jogaram foi cavalo F3. Aqui tinha muitas variantes que podiam ser jogadas também, né? Podia ter jogado dama por B4, dama D6, ou torre por F7,
cavalo de C, E6, dando um duplex, né, na torre e na dama. Pode capturar com esse cavalo aqui, mas pode capturar aqui, mas esse cavalo com o bispo, que tem torre, vai pegar aqui, vai levar, as brancas vão levar vantagem, né? Porque tem duas peças atacando, tem duas peças defendendo e três atacando. Cavalo, bispo B3, dama F6, cavalo F7, cheque. Torre por F7, trocou duas por uma, bispo por F7, dama por F7. Ou podia ter isso também. G3, e cavalo por H3, cheque. Cavalo por H3, bispo por H3. Ia ficar perigoso esse bispo aqui, né? Essa casinha ameaçando mate, a dama aqui. Mas vamos lá, mas podia ter sido essa também. Dama por F7, dama por F7, torre por F7, cavalo G5. Também, o que não falta é variante, essa partida está muito complicada. Bispo D5, também poderia ter jogado bispo E6, torre por D4, bispo por H3, bispo por C5. Ou bispo por C5, D por C5. Mas eles jogaram o quê? H6. Para tentar tirar o peãozinho daí. Mas tem outras coisitas. Vamos ver o que vai dar. Podia ter jogado torre por D4, cavalo de E6, um cavalo protegendo o outro, dano. Aqui tem três defesas, né? Dois ataques. Mas poderia ter jogado torre por B7, dama por B7, cavalo por B7. E cavalo D3 dava um duplex nas duas na torre. Ou poderia ter jogado dama E7, cavalo por F8. Também poderia ter jogado cavalo F4, dama por G5, G3, torre D2. Mirando o peãozinho aqui, né? Opa. Peãozinho que está sendo atacado aqui pelo bispo negro. Jogou dama por G5, podia ter sido aqui também. H4, cavalo H3, cheque. Dama por H3. Mas eles jogaram o quê? O simples H6. Dando um totozinho no cavalo. Jogou cavalo por B7. Cavalo E2, cheque. Dama por cavalo. Dama por E2. Aqui poderiam ser muito jogados, né? Poderia ser rei H1, tirava. Cavalo D4, dando atacando a dama. Ou cavalo por C1, atacando, ganhando a torre. Rei F5. Ou torre por C7, ganhando a dama. Mas podia ter jogado dama por F5, cavalo por F5, dama por C7,
bispo por C7. Ou cavalo por F3, cavalo por F3, bispo por C7, cavalo D8, torre por D8 e bispo B3. Mas ele foi lá e jogou o simples dama por B7. Respondeu com torre F6, torre de C6, desculpa. Ele tá atacando, tá mirando o peãozinho aqui, a dama ameaçando entrar aqui. O melhor lance para as brancas, esse lance aqui era bom, era uma boa chance de manter equilíbrio aqui, né? Bispo D4, aqui rei H1, bispo F2, ameaçando a torrinha, ou dama por B5, bispo C4, ameaçando a dama, ou torre E5, mas vamos lá o que eles jogaram. Jogou bispo por D4. Aqui ele poderia ter jogado, né? H por G5, capturava o cavalo, dama H5, cheque, bispo H7, e a coisa fica brava. Bispo G6, bispo por D4, dama H7, mate. Lógico que não foi isso que jogou torre H1. Aqui poderia ter jogado, aqui essa jogada toda hora, poderia ter jogado dama H5, né, para cravar o peãozinho, não poder capturar o cavalo dele. Né? Bispo H7, tirou agora, deu um triplex, né? Duas torres e um bispo. Bispo por F2, cheque. Rei por F2. Dama F7, cheque. Dama por dama. Torre por dama, cheque. Torre G1. E o jogo estaria empatado. Mas não foi isso que aconteceu. Jogou torre por F7. Esse aqui não foi um lance bom, tá? Mas seria pior esse, né? Capturando H5. E aqui que é aquele que é bispo G6, vai ganhar, vai ser mate. Bispo H7 aqui no caso evitaria o desastre, né? Dama H5. Ou cavalo por H7, torre por F7, dama C4, defendendo a torre e atacando a outra torre que está defendida também. Né? Bispo C3, atacando a torrita, ou bispo por F2, ou H por G5, capturando o cavalo, bispo G6, bispo F2, e dama H7 dava mate. Mas jogou o quê? Eles jogaram. Esse lance ficou muito ruim. Jogou torre D6, torre C8. Cavalo por F7, cheque. Dama por F7. Torre por D4. B3. B6. Torre C2, atacando a dama. Dama F3. B2. Ih, tá ameaçando chegar. B7 também tá ameaçando chegar. Rei F8. Torre D1. Torre C5. Dama B3. E agora complicou, né? Porque aqui tá defendido. Só que lá, do jeito que tá, não tá, né?
Aqui o peãozinho vai cair, agora lá não cai o peão. E não dá para voltar a dama, desculpa, não dá para voltar a torre, não dá para voltar a bispo. Não tem jeito, com a situação já caiu a casa pro Navarra. Aqui poderia ter aberto aqui, mas aqui ó, caiu a casa, não dá para ir nenhuma lá. O que ele pode fazer aí com a dama? Não adianta, né? Aqui ele perde o peão. E porque aqui vai ser difícil, né? Porque a dama, a torre pode entrar aqui. Vai ameaçar o mate e ao mesmo tempo vai mais uma defesa pro peão. O duro é que ele tem duas torres aqui, né? Realmente não tem saída pro Navarra, né? Aqui ele abandonou. Realmente não tem como defender aquele peão lá. Valeu, pessoal. Partida muito bonita. E o prodígio Abdul Satorov ganhou e conseguiu empatar com o Parham Magsoludu, alguma coisa assim, o iraniano. Então, em primeiro, os dois com 2,5. Duas vitórias e um empate para cada um. Hoje vai sair a quarta rodada, né? Hoje eu estou colocando a terceira para me colocar ontem, mas estava com problema no site deles, não dava para baixar a partida. Então só consegui baixar hoje de manhã, mas hoje à noite eu ainda coloco a quarta rodada. Tá bom? Valeu, pessoal. Muito obrigado. Curta o vídeo. Se inscreva no canal se você não está inscrito. Clique no sininho. Todo dia eu vou estar colocando partidas disso daí, partidas do Prague Festival Masters. Partidas muito interessantes, assim, são imortais de mestres, de grandes mestres. Vou estar colocando. E também a gente está estudando o livro do finais que você deve conhecer, do 100 finais que você deve conhecer do Jesus de la Villa e a arte do ataque tá bom? E todos os dias eu vou estar colocando vídeo lá, tá bom? Valeu, pessoal, muito obrigado, até mais.